Fala galera, Inconfidentes Podcast mais uma vez no ar. E se você está vendo esse episódio, é porque o YouTube não nos tirou do ar do último episódio. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a Fernanda. E vou deixar o Mamanta fazer a apresentação devida. Isso aí, Fernanda Vitarelli, minha amiga de algum tempo aí, já há um longo tempo. A gente esteve junto fazendo um intercâmbio, né? A gente fez um intercâmbio na Disney, como já citei aqui algumas de novo vezes. A Disney. Paga nós, Disney. E a gente já, né, se conheceu nessa época de fazer um intercâmbio, mas a gente dava aula juntos, assim, não juntos, mas na mesma escola, mesma rede, que é a Number One, já citei aqui, já falei um pouco disso. E, bom, é um bom tempo, assim, então faz parte da nossa história. E vendo a trajetória da Fernanda, né, achei interessantíssimo, porque ela foi para essa área de educação, apesar de ela estar, na época, estudava, né, direito e se formou, atuou como advogada, voltou para a educação. Então, a Fê hoje é professora, tradutora, né, e formada em direito, acho que não atua mais, né, Fê? Deus me livre. Tô correndo, vou deixar pro Bruno fazer essas coisas chatas na Cara, vida. impressionante, velho. Deu certo de novo, né? Deu. Iluminada, né? Algo tocou ela e ela já saiu do direito e ela viu que é esse melhor. rapaz aqui fica sufocado demais. Não, né? é sufocado assim, com algumas coisas. Eu adoro ser advogado, adoro fazer o que eu faço. Mas algumas coisinhas, a gente fica um pouco preocupado, né? A advocacia é ótima. Menos o juiz, né? O juiz atrapalha a gente bacana. Mas aqui, você é tradutora hoje. Eu sou. E intérprete. E intérprete. Me conta aqui um negócio. Por que o Depende. Google não vai acabar com sua profissão? Simples. Há quanto tempo que o Google Tradutor existe? Vários anos. Vários anos, assim, ballpark figure. Não, Uma estimativa. eu vou ter que contratar ela pra Ah! traduzir ela mesmo. Ou então eu vou pôr no Google aqui, né? Coloca no Google. Uma estimativa, vai. 15 anos, não sei. Beleza. Você confia na tradução dele? 99% das vezes, sim. 99%. Você colocaria um processo seu e entregaria pro juiz? Não. Então, por isso. Mas por que ele não acredita que ele possa avançar o suficiente para colocar a sua profissão? Não estou falando que é longe disso. Não. Mas existe esse receio, porque nós, advogados, já estamos com receio da nossa profissão ser afetada pela inteligência artificial e essas coisas. E aí a minha dúvida é, pode ser que o Google Tradutor um dia se avance tanto com a inteligência artificial que passe a ameaçar a profissão. Vocês têm esse receio? Eu gosto da polêmica, né? Tipo assim, a pessoa já chega chutando a porta, tipo, vamos pôr o pé na porta e já falar que a profissão da menina vai deixar de existir. Ele falou que ia fazer uma pergunta, né? Ele falou que a capciosa. pergunta ia ser... Ele não ia falar qual pergunta ia fazer, mas ele já chegou com o pé na porta. Danadinho. Não, mas então, não. A gente discute muito isso dentro do meio, realmente. É um tópico de discussão, mas a gente realmente não acredita. Tradutores e intérpretes hoje, a gente estuda bastante inteligência artificial, mas eu faço pouco evento e muita reunião. O que isso significa, né? Eu faço tradução simultânea de muito evento confidencial, de muita negociação confidencial, de muita negociação altamente técnica, que tem uma especificidade muito alta, que todos os lados envolvidos entendem muito bem do que está sendo falado, tanto em inglês quanto em português. Então, o vocabulário, se ele não estiver impecável, perfeito, as pessoas começam a não se entender ali. E está sendo negociado milhões, bilhões, está sendo negociado, não negociado, né? O que está ali em jogo são vidas, o que está em jogo são um contrato bilionário, dados que não podem ser vazados de forma alguma. Você vai colocar isso tudo numa ferramenta que vai para a nuvem? Você vai colocar isso tudo, mesmo que a gente tenha LGPD, GDPR, mesmo que a gente tenha isso tudo, as empresas não confiam, elas querem alguém que eles possam, tipo assim, ter feedback, que eles possam treinar, que eles possam, sabe, confiar mesmo que não vai vazar nada. E é isso. Então, assim, muito dificilmente a gente vai ser substituído. E outra, o Google Tradutor, por escrito, já está aí há anos e não acerta. Sim. Imagina com sotaque. Não, com certeza. Pensa no sotaque mineiro. É o meu e Eu concordo demais com a Fernanda, né? Nesse sentido de... Porque essa discussão toda de inteligência artificial, eu vivo na vida acadêmica.
E porque eu acho que toda a vida acadêmica hoje acaba discutindo isso. Uhum. Né? Se isso vai mudar, vai impactar a ponto de tirar o profissional de circulação mesmo. E eu acredito que nunca, na verdade. Até trabalho com essa parte mais específica. Tem algumas áreas de pesquisa na minha pós-graduação mesmo que estudam como você consegue fazer o computador compreender as relações que nós fazemos, né, como humanos. Porque a gente vai guardando as coisas na nossa caixinha e aquelas caixinhas assim nem sempre são muito óbvias, né, as relações que a gente cria, né? Quando a gente guarda um objeto X, aí quer relacionar aquele objeto com um Y para a máquina, tem que ser uma coisa para a máquina entender, tem que ser algo que seja explícito, né? Conhecimento explícito. E é uma coisa muito intrínseca, muito implícita e depende de muitas coisas que aí você, tipo assim, você não consegue fazer a máquina seguir aquele meio, aquele caminho que uma pessoa faz para fazer uma escolha ou para organizar, para poder, enfim, tem várias coisas aí. E aí entra na questão do viés, a gente já falou de viés aqui também. E eu acho, assim, complicadíssimo você apesar que tinha uma pergunta boa, porque é aquela pergunta filosófica, nós vamos deixar de existir enquanto tradutores, enquanto advogados, bibliotecários, a gente vai continuar, porém com uma eficácia maior no caso. Eu acho que é isso, eu acho que a gente vai continuar sabendo usar a tecnologia que vai ser disponibilizada. Então, hoje, eu não faço meu trabalho da mesma forma que o tradutor que começou na máquina de escrever, entendeu? Então, hoje eu tenho ferramentas de inteligência que me permitem fazer meu trabalho muito mais rápido, com uma precisão muito maior. Então, o meu nível de entrega melhora demais. Então, na hora que eu tenho uma consistência melhor, eu tenho uma possibilidade de fazer glossários melhores dentro da minha ferramenta de tradução, eu supero o Google, porque o Google ele não é consistente. Então, vamos supor, se você colocar a petição inicial no Google, muitas vezes ele vai dar initial petition, e isso está totalmente errado. Então, ele, durante a peça, né, ele vai escrever initial petition e, às vezes, ele acerta, que é complaint. Então, ele vai dar complaint, initial petition, dependendo da hora que ele quiser. Ele não tem essa consistência que eu vou ter, entende? Então, eu acho que é por isso que a gente não vai ser substituído. A gente tem a possibilidade de usar as ferramentas ao nosso favor. Só por isso. A substituição em si, eu acredito que ela possa não acontecer, mas a gente tem visto experiências de machine learning muito impactantes. Esse tempo atrás eu vi julgamentos, né? Não, a IBM lançou uma situação de machine learning aí que está revolucionando a advocacia. E nós estamos no embrião disso. O meu receio desde a invenção da tecnologia até hoje, a evolução foi muito rápida. E a tendência é que o machine learning vai se aperfeiçoando tanto que pode ser que ele nos ultrapasse ou passe a entender que, já que os aparelhos estão nos escutando o dia inteiro, ele passa a entender, opa, se aquele cara falar a petição inicial para traduzir, como eu sei que ele é advogado, eu já vou entregar uma tradução jurídica. E só para relatar, a gente comentou sobre isso no grupo uma vez, colocaram duas inteligências artificiais para conversar uma com a outra. E elas não só aprenderam a língua uma da outra, como elas viram que estavam sendo monitoradas, criaram uma língua que os humanos não entendiam para conversar sem ser monitoradas. Isso fez com que a gente teve que puxar na tomada mesmo. Isso foi descontinuado. Para descontinuar a tecnologia. Então, assim, não é uma pergunta para desmerecer a profissão, é mais questão de risco mesmo, de preocupação. E até pegando o gancho, existe hoje alguma ferramenta que você usa para te auxiliar no seu trabalho, no dia a dia, e essa ferramenta ela é muito eficiente ou não? É só uma bengala mesmo, uma muleta? Não, existe. Eu não trabalho sem ferramentas de inteligência artificial. Eu uso tanto Cat Tools, que são ferramentas de tradução assistida por computador, né? Que é na hora de fazer tradução escrita. E eu uso as Sky Tools, que são as ferramentas de interpretação assistida por computador. A diferença básica é que, na hora de eu fazer uma tradução simultânea, né, na parte oral,
eu vou usar as Sky Tools e, na hora de fazer a tradução escrita, eu vou usar as Cat Tools. Sem elas, meu trabalho demora, assim, 4 vezes mais. Eu gastaria 4 vezes mais tempo para fazer o que eu faço sem as ferramentas que eu uso hoje. Entendeu? E isso porque tem o computador. Porque se não tivesse o computador ainda, eu demoraria... Assim, não consigo nem estimar, Cara, é porque eu absurdo. não conseguiria fazer. O que a gente sério. consegue fazer hoje com a máquina é absurdo. É. E assim, inclusive você já me falou desses programas aí, eu traduzo, mas eu não vivo disso, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, eu tenho que trabalhar na minha tese e depois trabalhar em artigos para publicar e a gente vai trabalhar com artigos em inglês. Mas a minha tese é escrita em português. Então, eu assim, vou ter que passar por esse processo de tradução que eu odeio, porque não é fácil. A gente está falando disso porque realmente, assim, por que você tem tanto empecilho para fazer essa comunicação entre idiomas? Porque é difícil. Porque um Google Tradutor, como a maioria pensa, basta jogar ali e resolve. Não, resolve. Né? Então, assim, você consegue, se for só para absorver informação, uma coisa ou outra assim, mais simples, você consegue se virar. Mas se for um documento jurídico, se for uma tese, um artigo científico, você não vai conseguir resolver. E aí, uma ferramenta dessa que você está utilizando, eu não utilizo, porque eu vou na cara, né? Você Eu vai vou na lá, raça. eu vou na raça. Não. E Cara, aí você perde muito mais tempo. Contrata Por exemplo. ela pra traduzir pro seu. Ué. Eu já falei, Também, gente. só que é isso. Me paga. Eu tenho que chegar num nível financeiro aí para poder... Não, mas esse é adivito, só passa Aqueles caras. passa no cartão de Eu te vídeo faço aí, uma ó. boa condição, você é amigo. Eu já fiz esse trabalho de traduzir artigo, eu falei para você, né? Eu traduzi acho que uns 8 páginas na época, 18 páginas, assim, sei lá. E eu cobrei até barato, sabe? Assim, perto do que o pessoal cobra mesmo. Mas, cara, é um trabalhão danado. E assim, o mais interessante de você fazer um trabalho desse em uma área que não é a sua, é que você acaba aprendendo muito. Então, hoje eu trabalho com um tipo de... Eu faço uma consultoria para a Bireme, da UPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Eles têm uns projetos lá e a gente faz o quê? A gente pega artigos científicos em inglês e aí faz a leitura e avalia numa ferramenta a qualidade metodológica. Então, você tem que ler o trabalho todo, né, um artigo inteiro, e eu tenho que avaliar ele inteiro. Toda a parte metodológica do artigo, eu acabo tendo que julgar e dizer, ó, esse aqui é relevante, esse aqui não é, o artigo é ou não é. Sem dormir. Isso. Socorro. E isso é parte de um trabalho que você faz também de tradução. Por quê? Quando você vai investigar o trabalho ali, você não é especialista na área. Você está falando de saúde. Aí você tem que começar a pesquisar os termos na área. E aí você vai para o dicionário, depois você vai para um glossário, se você tiver acesso. E aí é onde eu estava te perguntando que a gente não chegou a conversar sobre os tesauros, que eu uso muito. Que é onde você tem as palavras com os relacionamentos. Você tem hierarquicamente e tem aqueles relacionamentos que são transversais. Porque uma palavra que leva a outra, ou palavras similares, aí você tem né? É bem interessante o cara tesauro. do Bruno. Não, e você sabe qual que é o problema de você fazer a tradução focada no jurídico? É porque você já viu que advogado dá palpite em tudo, né? E não é por um problema, a gente é tupetudo. Não, é porque nós vamos entrar com uma ação de problema no edifício, vai ter um laudo pericial de engenharia. Nós vamos entrar com uma ação por erro médico, vai ter um laudo pericial de medicina. Tem uma ação de acidente de trabalho, tem um laudo pericial. Então a gente sempre está lendo o laudo pericial. Então eu acho que a tradução, quando ela é voltada para a jurídica, pegando esse gancho que você falou, que você acaba estudando a outra coisa, sim. na área jurídica, então, ela estuda tudo. Até uma pergunta que eu tenho para te fazer. Quanto de conhecimento você adquiriu fazendo essas traduções, principalmente voltada para o ramo jurídico? Porque penso eu que são contratos, são trabalhos, são estudos que você passa por uma aquisição de conhecimento muito grande. Bom, então, assim, eu nunca estou estudando a mesma coisa na mesma semana, ou no mesmo dia, ou nunca. Então, a gente tem cada pessoa, né, cada tradutor, cada intérprete, vai desenvolver uma forma de estudo que vai funcionar para ele, né, ou para ela, no caso. No jurídico, que é uma das minhas áreas queridinhas, por óbvio, porque é uma área que eu me dou melhor,
eu tenho uma oitiva policial num dia que eu tenho que estudar, dependendo do que é o caso, eu tenho que estudar toda a lei de drogas, eu tenho que entender o que o cara fez, se o cara levou uma facada, isso já aconteceu, eu já interpretei um processo que o cara levou uma facada, então eu tive que, 3 facadas, eu tive que estudar anatomia, porque eu tinha que saber exatamente aonde eram as facadas, o que estava escrito no laudo médico. Então, isso acontece muito. Eu faço interpretação de engenharia minerária. Eu tenho que entender absolutamente tudo de barragem. E foi na raça. Entender, sair do direito para ir estudar engenharia de Minas foi o caos. Tipo assim, eu não sabia que geologia, se eu mudasse a ordem de areia e argila na mesma frase, eu estava mudando o tipo de solo, entendeu? Então, tipo, se eu falasse solo areno-siltoso e solo silto-arenoso, não era a mesma coisa. Eu olhei e falei, socorro, meu Deus. Foi um mundo que se abriu ali, foi uma outra caixinha. Então, assim, medicina. Minha irmã hoje faz medicina, né? Ela estuda medicina nas ciências médicas. E toda vez que ela está estudando anatomia, eu sento do lado dela e falo assim, olha, você me usa de cobaia? Aí ela vai me usando de cobaia. Tipo, isso aqui... Aí ela vai falando os músculos, as veias, tudo. E eu pensando, isso em inglês é tal, isso em inglês é tal, isso em inglês é tal. Porque aí eu vou, tipo, estudando junto com ela, entendeu? Então, eu vou fazendo várias coisas que vão me ajudando a estudar. Então, assim, eu tô sempre estudando, não adianta. Tipo, vamos ver Netflix pra relaxar? Claro. Quem relaxa vendo Netflix, gente? E a irmã dela falou aqui, a irmã dela é doutora, fez mestrado, doutorado Tá e agora terminando o medicina. doutorado, E será que gosta de estudar? Nossa, vocês são animados demais. Nem você tá doido. Minha geniazinha, cara. Minha Respeito geniazinha. e admiro muito, mas vocês são muito animados. Eu também acho. E a Fernanda colocou a questão do Netflix, escutar uma música, assistir um filme, para aprendizado de outro idioma, cara, é o tempo todo. Porque você tá sempre aprendendo alguma coisa. E até em português também. Porque a gente, no geral, né, o brasileiro médio, ele não sabe falar... Não, o médio não, eu também não sei não. Sabe falar, não, até parece. O cara faz as... Mas, assim, é porque a gente realmente tem uma limitação com a comunicação. Então, a gente acaba fazendo o básico do básico na comunicação. Quando você se expande, né, dentro de uma área de pesquisa que seja, o trabalho, um ramo, aí, né, são outras, ou é outro vocabulário, é outra coisa. Mas eu lembro muito disso quando a gente chegou lá na Disney. E a gente foi no Outlet. E a galera queria comer um Subway. Quem sabia pedir Subway? A filhinha. Essa aqui, ó, esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Era bizarro, a galera não sabia falar, tipo, alface, tomate, cebola, molho. Tipo, eu quero de 15 centímetros ou de 30 centímetros. A galera não sabia falar. Na hora que eu cheguei e que eu conseguia fazer essa comunicação tranquilamente, pra mim era normal, e a galera travada pra pedir um Subway, eu olhei e falei, ou eu tô muito fora da curva, ou isso aqui tem alguma coisa errada na forma que a gente tá fazendo as coisas. O corte é pra baixo. Entendeu? E aí foi que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o processo de ensino também. O corte no Brasil, no Brasil é pra baixo. Não, com Se certeza. você for fazer um concurso, qualquer prova que você for fazer em inglês, cara, vai ser um nível muito abaixo do que você já... Porque, isso da minha experiência, né? Assim, eu acho que se entende assim, não vamos exigir demais porque as pessoas não sabem e tal, não. Então, vamos ter um nível aqui de corte baixo, que realmente um corte abaixo. Mas vocês não acham que agora... Pra uma prova, pergunta, pra qualquer coisa. Eu posso estar viajando aqui. Vocês não acham que essa questão de outro idioma tenha, por exemplo... Porque tem que ser uma política de Estado. Não só de governo. Você passar para incentivar a aprendizado de outro idioma. Você não acha que isso tem um pouco de nacionalismo, um pouco de patriotismo? Sim,
das pessoas falarem assim, não quero aprender porque eu quero falar português e quero convencer os outros a falar português do que eu falar inglês. Eu posso estar viajando, assim, não tem nada a ver com política, nada, é um pensamento próprio da pessoa mesmo. Eu acho que na França, no Brasil não, porque a gente tem a síndrome do vira-lata. A gente enxerga que tudo que vem de fora é maravilhoso. A gente vê um gringo, a gente só falta estender o tapete vermelho para ele e falar: Senhor, Mister, please, talk to me. Entendeu? Tipo, a gente super tem essa síndrome do vira-lata de achar que tudo que vem de fora é melhor do que o nosso. Então, eu acho que na França, sim. Na França existe uma rejeição muito grande de... não quero falar esse idioma. Historicamente também, né? Não só pela... Mas no Brasil, não. Eu acho que no Brasil é muito mais pela falta de conhecimento, pela falta de incentivo mesmo ao ensino em geral. Porque, igual, se você perguntar, mas você fez inglês desde novinha, então você aprendeu isso muito rápido. Não, eu comecei a fazer inglês com 13 anos. Eu já fazia inglês no colégio quando eu comecei a fazer um cursinho de inglês, sabe? E essas coisas que eu falei de pedir um Subway e tal, eu aprendi no colégio. Tipo, tudo isso que eu lembro de pedir alface, tomate, cebola, foi no colégio. Foi porque a minha professora do colégio mandou a gente fazer um dicionário ilustrado de alimentos e de coisas de viagem e tal. E aí eu lembro certinho que para um alface, eu cortei a figurinha lá do Cebolinha com um alfacinho e tinha escrito lá à mão, lettuce, entendeu? Então, tipo, foi muito legal a forma que ela ensinou isso pra gente. Porque foi um trabalho, tipo, qual criança não gosta de fazer colagem? Tá, tem algumas que não gostam, mas não foi aquela coisa maçante de você ter que ficar repetindo, de você ter que ficar... Sabe? Não foi uma decoreba, né? Um exercício. Eu acho que o Brasil tem um problema com o inglês, porque eu já até coloquei isso aqui uma vez, mas assim, tem a questão do território, porque é um país muito grande, então acaba que isso fortalece o idioma. Eu acho que nesse sentido de você não ter tantos vizinhos, a gente mora em Minas Gerais, né? Assim, não tem nenhum vizinho aqui, tem ali nas fronteiras, mas eu não sei como é que é lá. Sei que se o pessoal acaba aprendendo em espanhol ou em português, isso é outra história, né? Mas isso é uma coisa. Tem a questão também, eu acho que talvez possa ser que a gente... possa ser que acontecesse isso, como acontece na França, de ser mais ali nacionalista e tal, mas eu acho que não é bem por aí. Tem a questão da educação em si, que eu acho que é a educação, né, você falou da questão do síndrome de vira-lata, eu concordo, e também questão da educação, e a gente pensa assim, eu não convivo com um gringo, eu não vou para fora, eu não vou precisar disso para nada, ou interesse também, né? Porque também, o que eu jogo para mim foi o seguinte, o que mudou para mim mesmo de aprender é porque eu queria muito aprender, tinha vontade de aprender. Então eu passei por cima de tudo para aprender. Então, às vezes a pessoa não tem interesse também, né? Ninguém faz forçado, e aí você não tem tantas coisas que te auxiliam a correr atrás disso. E tem um detalhe, né? O Brasil ele tem uma das melhores dublagens do mundo. E isso também pode ter indiretamente. Lógico que eles não quiseram contribuir para isso, mas, porra, cara, os dubladores brasileiros são fantásticos. O Guilherme Briggs, o cara dá a voz a vários personagens e... Dilma Machado? São aquele cara que faz a voz do Batman no desenho. Nossa senhora, um negócio fantástico. E o Herbert Richards, né? A gente sempre escuta a versão brasileira, Herbert Richards. E pegando aqui só uma dúvida. Você falou que você é tradutora e intérprete. Isso. Qual é a diferença? Quando a gente vai simplificar, né? A gente fala que tradução é um documento escrito e interpretação é do idioma oral. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a tradução, né, aqui no podcast, vocês chamam um gringo e vocês falam, não, mas a gente quer que todo o nosso público entenda e, como a gente disse aqui, não é todo mundo que fala inglês. O Bruno mesmo não entenderia, não é, Bruno?
Alguma coisa eu entenderia, mas eu tudo ia não. eu ia ter que fazer a interpretação de mim mesmo. Exatamente. Então, eu ia ter que vir. Então, vocês iam me chamar, Fê, faz a tradução aí pra mim. Eu ia falar, a tradução não, eu vou fazer a interpretação. Por quê? Interpretação é do idioma oral. Então, ela envolve outras habilidades que não a escrita. Então, por exemplo, eu tenho que treinar sotaques, eu tenho que treinar pensamento rápido, eu tenho que treinar minha memória, eu tenho que treinar muita coisa para eu poder conseguir fazer essa interpretação. Por quê? Porque nesse ambiente, por exemplo, eu não consigo fazer uma interpretação simultânea. Eu não tenho um isolamento para a gente fazer uma interpretação que, na hora que ele estiver falando, eu falo junto, porque senão eu vou falar por cima de alguém. Então, vai ficar tudo confuso. É como se o Marcelo estivesse falando e eu fosse interpretar na hora que o Marcelo estivesse falando, minha voz vai ficar em cima da dele. A menos que na edição ali, alguém abaixe o microfone do Marcelo e só eu ouça ele. Entendeu? Mas fora isso, não tem como. Então, o que acontece? O Marcelo vai falar, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou ficar tomando notas. E isso vai significar que, na minha tomada de notas, que não é transcrever o que o Marcelo está falando, é um sistema, eu vou tomar minhas notas, o Marcelo está falando, de 3 a 5 minutos, até 7 minutos, é tranquilo. Depois, eu entro e faço a interpretação do que o Marcelo falou em inglês para o português, ou vice-versa. Aí você faz o briefing. Que Essa anotação em essa taquigrafia, palavra você usa taquigrafia? O que é? Não, seria ótimo, né? Não, mas são símbolos misturado com palavras, misturado com o que for mais confortável para cada intérprete. Tem um sistema de tomada de notas que a gente aprende quando a gente está estudando. Tem vários cursos que a gente pode fazer. Eu já fiz vários com um professor meu, que é maravilhoso. Mas você vai aprendendo, tipo, meio ambiente, ecologia, tudo que tem a ver com esse universo. A minha representação é uma arvorezinha, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa que o Marcelo falar de meio ambiente, enfim, aí se tem destruição do meio ambiente, eu vou lá e corto a minha arvorezinha. Porque destruição do meio ambiente é uma palavra muito grande e eu já perdi 30 frases até eu escrever destruição do meio ambiente, entendeu? E aquilo te faz... É o que eu estava falando da questão das conexões que você faz, dos relacionamentos entre conhecimentos. Porque esse aí o computador jamais entenderia se você fizesse isso. Nunca. Você pode treinar o computador a entender os signos, né? Mas entender o que você desenha ali e tal. Então, assim, eu acho que tem essa limitação, sim, das tecnologias, porque a gente tem a nossa forma de pensar e de reagir ao que a gente está fazendo, o seu trabalho, por exemplo, você faz isso aí porque você vai cortar você pega uma estrada, um caminho mais curto para chegar no seu objetivo. Isso é super interessante e é extremamente difícil, velho. Mas deve ser, ué. Cara, se traduzir... Você tem que criar uma língua de sinais para você mesmo e depois aplicar ela Uma língua de sinais, não. Uma língua de signos. Porque a É, língua de que é a sinais Libras. é Libras. Falando isso, por isso que quem tá fazendo na televisão lá, que tem um espacinho, aquele quadradinho, por isso que ele é um intérprete de Ele Libras. é um intérprete de Libras. Por quê? Porque ele está interpretando para um outro idioma, que é a Libras. Inclusive, quantos idiomas oficiais o Brasil tem? Deve ser 2. 2. Português e Libras. Com E certeza. isso está escrito na nossa Constituição. O Brasil tem 2 idiomas oficiais. E é outra coisa que ninguém aprende, né? A Constituição? Não. A Constituição, eles aprenderam, eles não aprendem não, mas mudar é todo dia. Exatamente. Agora, a Libras, eu acho que deveria também ser um pouco Sim. mais bem tratado. Né? Deveria ser mais bem respeitada. Porque quantas piadinhas de intérprete de Libras vocês veem? Sim, com as várias. Várias, sabe? E isso, como intérprete, a gente vê o tanto que é desrespeitoso. Porque é uma profissão muito difícil, é uma profissão super delicada, a população não sabe Libras, mas existe toda uma parcela da população que depende daquele intérprete para entender uma mensagem presidencial, que depende dessa parcela do intérprete para entender qualquer mensagem que seja transmitida, mas ninguém pensa nisso. Nos congressos, agora que a gente está começando a ver mais congressos com Libras, e Libras não é uma linguagem, é uma língua, porque tem essa diferença também, né? Então...
Água aí? Não. Tem água Ainda ainda? tem, obrigada. Então, a gente tem que tratar a Libras como língua, como um idioma. E não só como uma linguagem, porque uma linguagem pode ser qualquer coisa que eu crio. Tipo, Game of Thrones tem uma linguagem própria. Tem uma forma de se comunicar própria, que não é uma língua, né? O Tolkien cria várias linguagens dentro dos mundos dele. Ok, isso é uma forma de se comunicar. Mas não é uma língua, né? Então, eu acho que a gente desrespeita muito a Libras. E Libras é só no Brasil, né? A gente tem que lembrar disso. Mas a língua de sinais, aonde quer que seja, a gente vê muitos intérpretes, né? Por isso que é a interpretação. Você quer explicar pro pessoal que está escutando a gente por que Libras é só no Brasil? Eu entendo por quê, e é um pouco do que a gente estava falando agora, mas às vezes a pessoa não sabe, e acho que seria bom até deixar bem claro por que é só no Brasil. Ah, tá. Porque tem a questão da simbologia, que, né, imagino que seja simbologia. Você tem o ABC, que se repete igual ao do inglês, mas as palavras são diferentes e os símbolos são diferentes. Porque Libras, na verdade, é uma língua brasileira de sinais. E por ser língua brasileira de sinais, ela é própria do Brasil, que nem o português. Português brasileiro é do Brasil. Língua brasileira de sinais é do Brasil. Então, a forma de você falar vai ser tipicamente brasileira, mesmo que seja com gestos. E aí eu não vou nem tentar fazer nenhum gesto em Libras, porque eu realmente e muitos aprendi gestos pouquíssimos que a gente sabe do Brasil são diferentes de outros países. Por exemplo, quando você dá dedo para os outros, isso pode significar coisas diferentes em países diferentes. Exatamente. Ou uma que banana... nem na Disney a gente não podia apontar com um dedo, tinha que apontar com dois. Com 2 dedos, exatamente. Por quê? Qual que é a diferença? Porque apontar com um dedo é considerado um xingamento em determinados países. E então você apontava com 2 sempre, para a pessoa não se sentir ofendida. Lá você aprende a fazer isso. Mas também dizem que porque o Disney ficava sempre lá nos parques apontando com os 2 dedos, porque ele tinha cigarro aqui, ele ficava... Isso é ele uma fumava. história. Aí é a lenda, né? Aí é a lenda. Mas igual, você não pode sentar e dar a sola do seu pé direito ou esquerdo no mundo árabe, de forma alguma, porque é desrespeitoso. A sola do seu pé não pode estar virada para a pessoa. Olha só. Então, mas isso são signos, isso não é uma língua, né? Isso faz parte da linguagem. Isso faz parte da linguagem. Será que é entendeu? por isso que a humanidade nunca vai conseguir chegar numa língua única? Porque ela vai sempre, independente do que acontecer, ser alterada pela linguagem. E mesmo o inglês a gente tenta ter o inglês como uma língua Padrão, né? padrão no mundo. Não tem como, porque eu falo um inglês, o Marcelo fala outro inglês, os americanos, dentro do próprio Estados Unidos, falam outro inglês. América do Sul não, a África do Sul, completamente diferente. Austrália. E qualquer pessoa que aprenda como segunda língua, como idioma estrangeiro, no caso, vai ser completamente diferente. Então, não tem como a gente ter uma língua única, tipo, língua franca no mundo. Entendi. Sabe? É muito surreal a gente pensar Porque a língua nisso. é viva, né? A gente vive um momento... Tá tendo uns ajustes aí técnicos. Mandar chegar Mas a língua é um ser vivo, né? Como nós somos, então ela está constantemente mudando, constantemente se alterando, se ajustando, né? A cultura do povo. E aí não tem como você simplesmente querer ali enquadrar ela de uma forma, um padrão que seja internacional. E eu acho que é por isso que eu também acho que a profissão nunca vai desaparecer ou ser substituídas por inteligências artificiais, porque tem muito do aspecto cultural ali. Então, qualquer língua tem muito do aspecto cultural. E eu gosto de usar isso como um exemplo. Eu estava interpretando numa reunião um evento que tinham 3 gringos, era isso, mais ou menos, todos dos Estados Unidos, e o resto da galera era brasileira. Só que eles queriam que os gringos entendessem tudo. Era um evento que estava sendo transmitido para
Eu não lembro quantas pessoas estavam no evento, mas tinha muita gente assistindo. E aí, a gente estava no Zoom, a galera no YouTube. Então, eu estava no Zoom com os palestrantes interpretando e tal. E o cara tava fazendo uma piadinha atrás da outra. E eu surtando, pensando, meu Deus, o que eu faço com essas piadinhas cretinas que esse cara tá me jogando? Até que ele me jogou um Silvio Santos com o Show do Milhão. Não consegue, né, Moisés? Eu adoro o Show do Milhão, gente. Nossa, ontem eu assisti 2 episódios do novo com o Celso Portiolli e 2 antigos, que foi 2002, que foi os cantores, Zé de Camargo. Tem a galera toda. Nossa, Adoro agora Silvio eu entendi que era o Adoro Silvio Silvio Santos, estava escrito Maoi. Silvio Santos é meu ídolo maior do Brasil, viu? O Silvio Santos. Você não Fala viu- mal dele não, viu? Você não Eu viu o não último vou falar, episódio que a não. gente gravou? Esse cara aqui encarnou o Silvio Santos de uma Eu forma. vi. Não, eu esse não foi pro ar ainda. Você viu Mas o ela anterior? ela viu você os viu o vídeos. anterior? Ela Ah, viu você os viu? vídeos. Meu filho, eu tenho informações privilegiadas É nesse lugar. verdade. É muito engraçado. E como que você fez pra Pois é. passar isso? E aí, eu falei, cara, eu não preciso falar do Silvio Santos, porque é muito cultural. O que ele queria passar era um programa de auditório e um jogo de plateia. Era só isso. Na mesma hora, me veio Jerry Springfield e me veio Jeopardy. Então, eu peguei... This is Jerry Springfield, and we're starting Jeopardy! Tipo, na maior empolgação, porque ele estava falando super empolgado, tipo, imitando Silvio Santos, todo mundo rindo, e aí eles começaram a passar mal de rir. E aí eu falei, yes, Ainda bem, consegui. Traduzindo a piada. No final do evento, tipo, terminamos tudo e tal... Ele abriu o microfone, abriu a câmera e falou, eu queria agradecer a minha intérprete de hoje, porque eu não perdi a piada. E aí eu falei, realmente, porque, pensa, se fosse um Google Tradutor... Mas isso é conhecimento tácito seu. Por algum motivo, você sabe que como é que fala? O similar ao Silvio Santos lá é outra persona. E aí você vai utilizar esse conhecimento que você tem para... Persona, você viu? É. Nossa senhora, que Mas, cultura, viu? e aí eu tenho uma pergunta. Vocês sabem de quem que foi a inspiração do Silvio Santos? Tem algum desses americanos aí, esses apresentadores Nem famosos? ideia. Deve menor ter. ideia. Alguém sabe? Menor ideia. Você sabe? Então conta pra nós. Não, eu não sei não. Tô perguntando porque Alexa, deve ter se inspirado Em muito quem o nisso aí. Silvio Santos se inspirou? Inclusive, a Alexa imita o Silvio Santos, tá? Eu não sabia. Imita. Alexa imita o Silvio Santos. Fala aí, e que ela em imita. quem ele se inspirou? Cadê Vamos essa falar. Alexa? Tirou daqui. Tá guardada. Vai que Gracinha. nós chama ela aí sem querer. Cadê a Alexa? Ela tava Poxa. aqui no último episódio. Ah, deixou viu? aqui. Ela ia super me responder Ia responder, agora. é. Que ridículo. Mas é que não, eu vou esse tipo de resposta, é aquela resposta assim que eu quero viver sempre, que eu quero acreditar que ele inventou aquilo tudo, entendeu? Tudo bem. O Tudo Silvio bem. Santos É uma ignorância feliz. Eu acho que pode ser também. Eu quero que ele tenha inventado tudo, que ele seja o precursor, né? Que pra mim televisão não existia em outros países, só que é ele mesmo e pronto, acabou. Era isso. Até ter Cartoon Network. Não fala não que eu corria pra cá do meu primo, o Bruno Chechel, ele era o único que tinha TV a cabo lá em Pompeu, a gente corria pra lá pra ver Cartoon Network na hora do Pokémon. Aí tinha Dragon Ball Dragon também. Ball, era Dragon bom Ball também. demais. Hoje em dia tem Muito Cartoon bom. Network, nem ligar, eu ligo. Os desenhos tudo esquisito. Exato. O que fizeram com os desenhos hoje, cara? Não tô Nossa senhora, entendendo. você tá doido. E o que tá pegando aí? Só uma informação, Sim. Silvio Santos criou um estilo próprio. Aí, obrigado. Ele inspirou o programa de calouros dele em Chuck Berry. Não, então tá vendo? Ó? Porque Chuck Berries. tem uns O caras Chuck famosos. Berry copiou o Silvio Santos. O tá? Chuck Berry. A informação Mas que A aqui- chegou informação que chegou pra As gente co- aqui. Aqueles programas que ele fazia lá, é tudo cópia americana. A gente só foi descobrir isso depois de velho. Cara, mas não pode ver, sabia. o show do milhão tá passando aí com o Celso Portiolli. Inclusive, o Show do Milhão é uma cópia, né? Desculpa, Não, não, o Silvio Santos que inventou. É. Vamos, só... Aquele filme, inclusive, o filme famoso, né? Who Wants to Be a Millionaire. Não é? Acho que é esse. É baseado nesse Mas esse aí é o do programa. Luciano Slam Huck, Dog né não? Millionaire.
Ah, não, é a tradução, eu fiz a tradução e, na Mas verdade, esse aí é o nome do- E esse é o problema da gente contratar amadores. Esse é o problema do Luciano Huck, esse. não? Tá vendo, ó? Ao vivo. É isso mesmo. Isso, mas esse aí é o do Luciano Huck lá, o Quem Quer Ser um Milionário. É, Esse programa aí que Não, copiou o esse- Silvio Santos. desculpa, deixa ela falar, fala o nome do problema filme. de contratar Fala o nome do amadores. filme de novo, que eu esqueci. Amadores. Quem Quer Ser um Milionário? Slam Dog. Dog Billionaire. É, isso aí. O nome do filme é esse. Agora, o nome do programa é esse mesmo? Não sabe, né? Não sabe, né, Moisés? Você que trouxe a informação? Não, é porque eu falei do Nossa, filme. você tá igual o Didi Eu tô Braguinha, aqui você não sem tá falar estudando, do você show não do tá milhão. estudando pra vir pro Pera, episódio. é porque eu falei do filme, Eu tô porque o aqui sem filme falar do show do apresenta, milhão. mas o filme é esse, Slam Dog Millionaire, que é em português? Quem Quer Ser um Milionário? Isso. Agora, o programa em si é esse mesmo? Não. Programa. O programa que copiou esse aí é o programa do Luciano Huck. Ah, tá. Eu acho. É, que chama Quem Quer Ser um Milionário. Ah, não. Não, tô falando em inglês, cara. Show do milhão. Ih, Eu não sei. Show do Eu milhão. não sei qual que é. o homem tá ficando doido. Não, Show do milhão. porque o filme ele é fictício, mas aquele programa existe. Não. O programa do filme Você existe. jura? É, ué, não é? Não. Aqui, pra essa profissão, Tô perdido essa aqui. profissão já morreu com o Google. A Barça já morreu com o Google. Você pode pesquisar aí, tá? Vou te dar o telefone. Não, vou olhar isso agora não. Você Tira esse celular da mão. pesquisa. Peraí, você peraí, que a pesquisa. nossa informação Google... ali. Alexa? Cadê a Alexa? Alexa? Qual o nome do programa? Qual o nome do programa, Alexa? Viu? Ah, o nome do programa é esse? Who Wants to be a Millionaire? Agora o nome do filme é Slam Dog. Millionaire. Isso aí. Ah, Mas aqui, voltando pra questão da tradução do humor, te ajudaria se você tivesse algum treinamento de stand-up, treinamento de humor, algo nesse... Se você fosse humorista, era mais fácil? Você não teve que só traduzir... Você transportou uma piada de um país pro outro é, e você criou outra piada. lógico. Então, você foi humorista naquele momento. Então, da mesma forma que eu não tenho que ser engenheira, da mesma forma que as pessoas não têm que ser advogadas, eu não tenho que ser médica, eu não preciso ser humorista. Eu tenho que criar estratégias. E essa é a diferença, novamente, E os- de e os contratar humoristas um profissional. Os humoristas usam essas estratégias aí também. Sim, entendeu? Mas a questão é essa, é que a gente faz cursos em diversas áreas. Eu não fico assistindo só curso na minha área, eu não faço só curso de interpretação. Ano passado eu fiz um curso de geotecnia. Esse ano eu fiz vários cursos de LGPD, de GDPR, porque é uma área que eu gosto muito. Então, direito é sempre minha área, né? Então, eu sempre estou ali fazendo curso de direito. Eu faço cursos em diversas áreas. Por quê? Exatamente para isso, para eu estar... Surgiu alguma coisa, surgiu uma referência, eu consigo trazer essa referência. E isso, para mim, é muito importante. E eu acho que todo tradutor, todo intérprete tem essa vontade de correr atrás. E mesmo assim, eu fui interpretar para uma colega me contratou, a Luana, da We Love Translation, ela me contratou para interpretar no programa do Danilo Gentili. E foi... Você ficou de contar isso, né? Você foi fazer. super legal. Mas eu não sou humorista. Você foi lá no programa dele? Fui. Mas porque a We Love Translation me contratou. Eu não fui, eu não sou contratada deles. Não, assim, mas você foi especificamente pra isso? Eu fui especificamente para um episódio. Era quem que tava sendo entrevistado? Ou não era ninguém? O John Batiste, que fez a trilha sonora de Soul. Porque é sempre Disney na minha vida. É, muito. É sempre Disney a minha vida. Engraçado que toda vez que a gente tá junto com os amigos, inclusive o Felipe Mendes, que tava com a gente aqui também foi, a gente só fala de Disney, né? Impressionante. Sempre rola um papo Disney. É, sempre. É porque vocês que vai na Disney, vocês querem falar com os outros que for, né? É impressionante. Cara, Nós que somos pobres, humildes, nós nunca fomos na Disney e não sabemos como é que mas funciona. Não é assim, não. É porque o negócio é bom, meu. Assim, eu já falei isso mais de uma vez, até aqui talvez. Eu jamais iria pra Disney por conta própria. Eu fui porque era um intercâmbio, inclusive era uma pergunta que a gente fazia. Se foi o seu primeiro intercâmbio? Foi. Porque eu estava indo pro meu segundo intercâmbio e surgiu a oportunidade, falei assim, vou tentar. E eu lembro que era muito concorrido, ainda é hoje concorrido. E aí eu passei e falei, agora tem que ter o dinheiro. Mas na época eu já tinha os meus próprios recursos para ir, porque você tem que pagar a sua passagem,
quando lá você começa a trabalhar, você tem um salário médio, mas dá pra você pagar o aluguel, que é Salário médio, caríssimo. você tem o salário mínimo, é isso. É, mas assim, dá pra pagar a conta e dá pra, né, sobreviver bem melhor que aqui, Dá pra com o salário comprar mínimo. maquiagem. É. E Você lá... comprava maquiagem, Marcelo? Não. Nossa. Ô, mas aqui, quanto que a gente pagava de aluguel? Olha pra você ver, a gente pagava, $80 cara, por a semana. gente trabalha pra Disney. Eu lembro até hoje, e a gente $80 por semana. E era tipo assim, 80, são 10 horas de trabalho pra pagar o aluguel da semana. Da Ou seja, semana. você trabalha uma semana pra pagar o aluguel. É, $80 por semana. Lembro até hoje. É, caríssimo. E cada um de sua casa, que a gente dividiu o apartamento com mais 4 pessoas, 5, 6. Fernando, Cada um Fernandinho. pagava $80. Não, se É você tinha que caríssimo. pagar $80 por semana e você trabalhava uma semana e ganhava $80, você só Não pegou era, o dinheiro do não. aluguel. Marcelo tá mentindo, cara. A gente ganhava $8 a hora, né? 7,25. Ô, sério, minha memória tá muito Não, boa. minha memória não é boa, Não, a não. dele é que é ruim. Você memória tá é- parando nenhum. 7,25. Mas é porque Que horror. hoje não mudou tanta coisa de lá pra cá, né? Não. Aumentou pouca coisa. Aumentou pouco. Mas assim, dá pra viver decentemente. Dá, Mesmo com não, essa, dava com essa... pra viver muito dá bem. pra A gente viver. tinha transporte gratuito. E foi na Disney que eu descobri que eu queria ser intérprete. Ah, legal. É. Porque a gente tinha que fazer muita comunicação entre pessoas de diferentes países. E eu via aquele povo sem saber se comunicar em inglês e tendo que se virar e tal. E um dia eu tive que fazer a intermediação da marcação de Ai, gente, de uma família. Ó, a pessoa esqueceu a palavra família hoje, tá bonito. E se diz intérprete. De uma família brasileira com 2 filhinhas que queriam entrar na Bibi de Bob de Boutique, que era pra fazer aquela transformação de princesa. Aquelas menininhas ficar toda princesa. Muito bonitinho. Aí, só que eles não conseguiam. Porque ninguém falava inglês ali. Aí eu tinha que ficar, tipo, eles querem fazer isso. Aí eles falavam, a gente tem tal horário. Aí eu voltava pra família, eles têm tal horário. Aí eu voltava pra eles. Não, esse horário não dá. E eu tive que ficar fazendo aquilo. E aí eles, tipo, até consegui marcar. E essa família ficou tão feliz comigo, mas tão feliz, que eu fiquei, tipo, mas eu não fiz nada, eu só fiz uma reserva, tipo, para suas filhas virarem princesas. Eu nem fiz elas virarem princesas ainda. E aí eu falei, nossa, foi a primeira experiência que eu tive como intérprete. E pra mim foi o auge, foi o ápice, assim, na Disney pra mim. Uma coisa puxa a outra também. Você já dava aula, aí você foi pra tradução, depois pra intérprete. Eu acho que essa escadinha, não é? Foi, Você vai pra mim fazendo foi essa uma escadinha. Pra mim foi, mas não necessariamente precisa ser, Porque né? eu acho que para ser intérprete é um nível acima, né? Porque dar aula e fazer tradução, acho que muita gente consegue. Agora, para ser intérprete, você precisa de estar com muitos anos de profissão, muita técnica que você tem que desenvolver, que não é tão simples, não basta só saber o inglês, não basta só saber. Até porque, pela própria experiência que ela contou aqui, exige um certo grau de conhecimento de mundo, né? E Sim. o conhecimento de mundo ele só vem com a idade, infelizmente. É tudo na vida. Você pode estudar, Eu ia perguntar mas pra ela alguma se ela coisa de lê conhecimento muito de também, mundo- porque de mundo hoje em precisa dia é chegar, até né? fácil, né? Ler bastante na internet. Hoje em dia a gente tem acesso a vários portais aí para ler notícias, enfim, artigos científicos também, que hoje é mais fácil, né, alcançar. Então, assim, acaba que hoje o nosso volume de leitura é muito maior do que nossos pais, por exemplo. Eu acho que Acesso. assim, quanto à idade, realmente é muito bom você ter experiência, eu lembro até hoje que quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma aluna, depois de um tempo que eu já estava dando aula, eu tive uma aluna de 13 anos. E aí tinha uma unidade no Number One que falava do Tom Cruise. Você lembra? Não Tinha vou uma lembrar, unidade no Number One que falava do Tom Cruise. E aí eu coloquei no quadro, Tom Cruise, blá, blá, blá. Ela olhou pra mim, tipo, super confusa. Quem é Tom Cruise? E eu olhei pra ela e falei, you're making me feel old. Tipo, eu tô me sentindo tão velha agora que eu vou desistir de te dar aula, eu tô indo embora, dá licença. Eu saí de sala, eu falei, não, dá licença, você tá me fazendo sentir muito velha, idosa. E idosa, eu tinha, tipo, 25 anos na época, nem isso. Então, eu falei, não, tchau. Tchau, Carol, beijo, tchau. Adoro Carol até hoje. Mas, assim, hoje ela tá fazendo medicina. E eu falei, não, é isso.
Mas é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. Sobre isso e tá tudo bem. Porque a pessoa, ela não sabe. Tipo, dependendo da idade da pessoa que ela vai interpretar, as referências que aquela pessoa vai usar. Tipo, o fulano que tem 70 anos, que eu vou interpretar, tem umas referências ali que eu não vou pegar. Não tenho ideia de quem sejam. Não importa o tanto que eu leia. Porque ele vai fazer uma referência, que eu tô lendo um trem hoje, que ele vai fazer uma referência do tempo dele. E que, se ele for norte-americano, coreano, japonês, sul-africano, vai ter um impacto cultural ali que era tipo... Sabe aquelas histórias que nossas avós contam? Tipo, minha avó cantava uma musiquinha pra mim quando eu era pequena. Contava uma historinha pra mim. Ok. E era como se ela fosse fazer aquela referência. Não importa, não importa. É muito chato isso. Sabe? E outra coisa, ainda que você pegue a referência, existe a possibilidade de que ao passar a referência para frente, quem está ouvindo não tem a menor ideia do que está tratando. Isso é horrível, você escutar qualquer tipo stand-up comedy, um stand-up aí, você escutar um americano fazendo piada, ele vai fazer referência e fala assim, eu entendo inglês, mas de quem que esse cara tá falando? Não faço a mínima ideia. Exato. Agora, quando você tá lendo, pelo menos você tem uma notinha ali, né? A nota no fim, era um comediante, tem uma nota ali que te explica. Tem uma nota, você pode ter nota. E, então, assim, eu acho que a idade pode ser boa? Pode. Mas ela é essencial? Não. Então, eu acho que tem muito mais a ver com técnica, que vocês vão me ouvir falar isso sempre. Tem muito mais a ver com técnica, tem muito mais a ver com preparo, tem muito mais a ver com estudo, tem muito mais a ver com essas coisas do que com a idade. Porque, por exemplo, hoje, o Renato Geraldes, que é um baita intérprete no Brasil, que eu gosto muito dele, já fiz cursos com ele e tal... ele é mais novo que eu. Eu tenho 33, o Renato fez 30, 29, por aí. Mais novo que eu. Ele interpreta o Biden, já interpretou debates presidenciais. Então, assim, o Ulisses, que é, para mim, hoje, o melhor intérprete do Brasil, o Ulisses tem um canal de inglês, o Tecla SAP. E o Ulisses, para mim, é o melhor intérprete no Brasil hoje. Ele é mais velho, ele tem mais referências. Ele é um cara que você olha, você fica impressionada com a cultura geral dele, sabe? Mas o Renato, você também fica, e ele não viveu o tanto que o Ulisses viveu. Então, eu não acho que é sobre tempo. Eu acho que é muito mais sobre técnica, sobre estudo, sobre querer fazer o trem bem feito, sabe? Que é o que eu vejo muita gente boa no nosso mercado, né, no meu mercado, fazendo. E não tem muito a ver com, tipo, qual trajetória a pessoa passou. Eu vejo que ter um background diferente, às vezes, de letras, é legal. Porque você já entra com um diferencial, você já entra com um pezinho em outra área, assim. E você fez, né? Eu lembro que você, tipo assim, dava aula de inglês durante a sua graduação, igual eu também fiz, né? Assim, a gente estudava e dava aula. E aí você terminou o curso de Direito, foi trabalhar na área, né? E depois você, tipo assim, não, quero mesmo letras. Aí eu lembro que você fez letras, né? Eu fiz pós-graduação em ensino de inglês e tradução. Então foi eu não voltei a fazer letras. Não fez a graduação. Porque foi aí que eu cheguei à conclusão. Letras, eu ia estar muito focada em português, inglês, e muito mais em português. E não era eu não queria ensinar português. Sim. E letras ia me levar para esse mundo, querendo ou não. E eu já sabia que eu não queria. Eu já sabia que eu queria inglês. E eu já sabia que eu queria técnicas de ensino. E eu já sabia que letras não ia me dar isso. E então eu acho que é muito sobre ter objetivos. Sim. Sabe? Sim. Então eu sempre olho e falo que eu acho que isso veio do direito, sabe? Tipo, a parte de empreender do direito, porque depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um LLM em corporativo. Então, eu fui muito para lado de empresa, sabe? Tipo, tudo tem que ter um objetivo. Qual é seu plano de médio termo, longo prazo? Qual é? Cadê? Sim. Médio prazo, longo prazo, curto prazo. Trabalhava assim. Então, assim, minha mãe virava para mim e falava assim, beleza, você quer ser professora? Mas você quer ganhar quanto? No médio prazo, no longo prazo?
Porque no curto prazo você não vai ganhar nada. Desculpa, senhora, é verdade. Realmente. Brasil, professora de inglês. Aí minha mãe virava pra mim e falava assim, você quer ser professora? Você vai ser a melhor professora de inglês de Belo Horizonte. Tá, aceito o desafio. Então eu fui me especializando nisso, eu fui me especializando em ensino em geral, não só de inglês. E aí, quando eu fui mudar para São Paulo para fazer meu curso de tradução e interpretação... Por isso que você foi para São Paulo. Foi por isso que eu fui para São Paulo. Primeira coisa que eu pensei, eu vou conseguir um emprego rápido aqui como? Tradução ou dando aula? Dando aula. Quem dá aula nunca fica desempregado nunca, né? Porque Nunca. você tá cheio sempre de oportunidades. Pois é. Então eu acho que é isso. É tipo assim, você pode dar aula para começar a vida como intérprete, para aprender bem o inglês? Pode, mas você tem que aprender bem o português também. Sim. Não adianta negligenciar, porque a gente vai Uma coisa fazer puxa a sempre outra, um pro né? outro. É. Uma coisa puxa a outra. E me conta um negócio aqui. Precisa de ter algum tipo de certificação específica para trabalhar com tradução e interpretação? Ou é só a confiança mesmo que você vai adquirindo, a expertise? Ou tem que ter, porque no Brasil tudo tem que ter uma certificação. Né? Você tem que ter um certificado de tradutor, um certificado de intérprete, um certificado de... Ou não tem isso? Depende. Quando é livre para empresas privadas, para o mercado privado, não. Quando é para o setor público, de documentos oficiais do governo, sim, porque aí é o que a gente chama de tradutor público, que as pessoas chamam de tradutor juramentado. Aí você tem que fazer o concurso da junta comercial, e aí você consegue, né, esse selo, né, de poder oficializar um documento tendo fé pública. O termo é tradutor juramentado mesmo ou é tradutor público? Tradutor público. E aí você ganha um certificado próprio de que você tem fé pública naquilo de que você tem fé pública. Então, quando você vai traduzir documentos oficiais para enviar para um processo na Inglaterra, ok, aí você precisa de fé pública. Então, sempre que chega, eu preciso traduzir um histórico escolar para a faculdade do Reino Unido, eu olho e falo, precisa ser juramentado? Porque se precisa, eu não posso fazer. Mas a profissão de tradutor e intérprete, ela não é regulamentada no Brasil. E é por isso que eu falo, existem muitas pessoas que se aventuram. Existe muita gente que se aventura. E é muito fácil se aventurar. Porque, na teoria, basta a gente falar 2 idiomas. Basta eu ser bilíngue para eu ser tradutor, não é mesmo? E também essa história de ter... Mas a responsabilidade é enorme. Né? Mas de ter essa coisa de Eu conselho negocio também. 2 bilhões. Se Eu der negocio... errado, por causa de uma tradução errada, Pois é. acabou Sim. o contrato. Lembra disso? Eu negocio 2 bilhões. E aí nunca mais. Nunca mais te contrata, acabou o seu serviço. E não é só nunca mais te contrata. O tradutor, ele tem responsabilidade civil Sim, e se bobear criminal. sim. E aí? Já pensou? Isso é- e- Você ser e é preso muito- porque você traduziu errado? E é muito complicado isso, porque a gente acaba perdendo informação nessas traduções, naturalmente, justamente porque o processo, ele não sai 100%, né, o resultado final. Então, a gente, até para estudar, para fazer uma leitura de um livro que é uma tradução, você também tem que ter né, assim, o ideal é que você vá na fonte, né, mas já que você está lendo uma tradução que você não domina o idioma, eu também, por exemplo, eu quero estudar um filósofo russo, não sei russo. Uai, então, vai assim, na eu vou ter fonte. que... Você acabou de falar que o ideal é ir na fonte. o ideal seria ir, mas Estuda tem russo algumas e vai na situações que você não fonte. pode, né? É por isso que Aí intérprete você vai- o tradutor existe. Você vai ter que ter o tradutor e tudo. Mas aí tem aquela questão do que você acabou de falar, né? a diferença do responsabilidade profissional. de É a alguém que diferença tá de um fazendo profissional pro isso e amador. tudo. Você já ficou em alguma encruzilhada, assim, de pegar um texto e virar... Isso não sei como passar a real intenção do escritor em outra língua? Você já leu uma petição escrita por um advogado? Sim. Você sabia a real intenção que ele estava a fim de passar? Não. Pois é. Mas eu falo assim... Então eu te respondi. Em português Como mesmo, que né? você saiu disso? Aí a gente deixa dúbio. Se a própria pessoa deixou dúbio,
eu vou deixar dúbio. Mas se eu tenho contato com o cliente, por exemplo, existem 2 tipos de mercado dentro da tradução e da interpretação. A gente trabalha com cliente direto e a gente trabalha com agências de tradução. Quando eu trabalho com agências de tradução, o meu contato com o cliente é muito limitado. Então, eu não posso ficar fazendo muitas perguntas sobre o texto original. Quando está muito ruim, tipo, eu peguei um contrato que estava a qualificação das partes, estava devedor e devedor. As 3 empresas eram devedoras na qualificação do contrato. Eu olhei e falei, olha, então, sinalizei para minha agência e falei, ó, na qualificação, nesse pedaço aqui, copiei, colei, tá errado. Alguma dessas partes é credora. Não sei qual delas, mas uma delas é credora. E a gente trabalha com cliente direto. O cliente direto, normalmente, eu tenho mais contato com ele. E aí eu faço pergunta. Eu falo, olha, nesse trecho aqui... A pior parte pra mim você é quer? essa daí, porque eu não faço com constância, mas quando eu preciso fazer, que é de um terceiro, às vezes um professor da pós me pede e tal, eu cobro, óbvio, mas assim, porque as pessoas não sabem escrever. Não. E aí você tem que traduzir para um outro idioma um Existe texto a que está mal possibilidade escrito. de você entregar com ressalvas o trabalho? Assim, ó, tô entregando aqui a tradução, mas esse trecho aqui não teve como traduzir porque ficou dúbio e para me resguardar no futuro, eu estou entregando com dubiedade. Não tem como eu entregar sem traduzir trecho. Não é sem traduzir. É traduzir e deixar uma ressalva. Olha, traduzir da maneira que eu acho que é a mais adequada, mas esse trecho aqui eu não posso me responsabilizar integralmente por ele, porque a fonte está... Eu deixo sugestões. Eu coloco notas. Se eu não tenho muito acesso, eu posso deixar um comentário no texto. O que eu entendi, eu normalmente separo assim, o que eu entendi desse texto foi isso, isso e isso. Caso signifique isso, a tradução é a que está no texto. Porém, existe uma segunda interpretação possível, na minha opinião, que é essa, essa e essa. Se for essa interpretação, a possível tradução é essa. Então, eu dou... Muito bom. Eu coloco essa possibilidade Você está dentro orientando, do texto, né? Orienta entendeu? o cliente. Quando eu trabalho com a agência. Quando eu trabalho com cliente direto, aí eu cutuco. Eu falo, oi, sumido, tudo bom? Deixa eu te perguntar. O que você quis dizer aqui? Não tô entendendo. Aí ele fala, nossa, mas tá tão claro. Não. E você documenta isso para fins de prova no futuro? Claro, tá, vai tudo por e-mail. Não, ótimo. Meu, a profissão da pessoa é advogada, né? A primeira, que é a veinha de advogada que decorre. Mas sim, vai tudo por e-mail. E não é nem só para produção de provas, é para o cliente se sentir muito tranquilo. Tanto que a minha primeira comunicação com o cliente sempre tem a ressalva de que toda a nossa comunicação é confidencial. E eu sou uma das poucas tradutoras que faz isso, porque, tipo, todo mundo já assume que é confidencial, mas ninguém fala que é confidencial. E os casos que a pessoa te pede para traduzir um artigo para ser publicado e o artigo é recusado e ela acha que é por conta da tradução? Você me contou isso. Nunca aconteceu Não. comigo. Porque o pessoal, tipo assim, não passou por conta da tradução. Quando, na verdade, o conteúdo também, se você estiver falando de uma revista científica que estiver avaliando conteúdo mais do que só a tradução, eu nunca passei por isso, mas assim, eu imagino que... Você me falou que que é comum acontecer isso? Isso pode acontecer. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer que vai sim. te colocar a culpa, essa tradução não tá boa porque não foi aprovado, porque não tá bom. Uma coisa que o tradutor vai conviver na vida é com a culpa. Por quê? Principalmente tradutor de inglês e de espanhol. A gente vai sempre conviver com a culpa. Tradutor de japonês, tradutor de alemão, russo, raramente convive com a culpa. Por quê? Porque não tem tanta gente que fala para dar palpite. Ah. Mas tem muita gente que fala para dar palpite. Então, se eu tô numa mesa negociando, fazendo aquelas traduções consecutivas que eu falei e tal, o que acontece? Alguém vai virar e falar assim, não, mas a melhor palavra para isso aqui não é essa, não. É essa aqui, outra. Obrigada. Sorri a cena. Obrigada.
Mas existe um porquê de eu estar escolhendo uma palavra. E, às vezes, realmente, a melhor palavra era a que a pessoa me deu. Então, muito obrigada mesmo. Meu cérebro não está processando igual o seu. Você está calado, pensando. Eu estou aqui processando tudo ao mesmo tempo. Então, né? Eu estou escolhendo a palavra que me vem à cabeça naquela hora. Mas... então, a pessoa ela se sente no direito de dar o palpite, né? E é isso. E por que quando a pessoa tem o artigo recusado, a primeira coisa que ela vai fazer, a culpa é da tradução? Porque a gente nunca aceita, né? Tipo, que eu posso ter errado. É mais fácil colocar a culpa no outro. É a primeira mecanismo de defesa que a gente tem. Entendeu? Você pode, mas assim, vamos supor, eu contrato você para traduzir meu artigo que está em português para mandar para uma revista internacional, em inglês. Aí não foi aprovado. Aí a primeira coisa que é comum a pessoa fazer é assim, não foi aprovado, por quê? Meu artigo está perfeito, foi a Fernanda que traduziu errado. Então, tá, voltou, então me dá aqui, deixa eu fazer uma revisão. Aí não sei como é que você contrata, como é que é contratado, porque eu imagino que assim, você tem que se resguardar, né? Lógico, Tipo eu tenho assim, contrato para tudo. Porque o cara colocou o seu na reta, falou assim, não, ó, minha tradução tá perfeita. Então vamos ver aqui, porque você também não vai julgar o trabalho da pessoa sem ter... Você já foi processada por alguma coisa de equívoco de tradução? Só para eu saber como é que você se Batida processa. de carro. Não, mas de tradução. Alguém te processou para tentar te imputar essa coisa? Eu queria saber Não, como é que jamais. era a instrução de um processo desse. Não. Como que era... Jamais. Eu também não faço ideia de como é que seria. Mas o tradutor, o bom tradutor, o tradutor que sabe o que está fazendo, o que acontece quando a gente faz uma tradução? Tem um termo que a gente ficou na dúvida. Como que faz a tradução dele? A gente vai fazer uma pesquisa terminológica, procurando dicionários, procurando fontes, procurando exemplos, procurando artigos científicos que foram usados. E aí a gente documenta isso. A gente pega e coloca no programa que a gente usa a fonte que a gente legal. usou. Bacana. Então, quando alguém questiona, minha filha, Tá aí. eu só mando. Tá aqui, ó. Eu usei por causa disso. Entendi. No jurídico é muito fácil as pessoas falarem, não, mas é claro que a gente vai usar isso aqui. Não vai. Não vai. Deixa eu te mostrar. Tá aqui. Pronto. Fim. Entendeu? Uhum. Então, eu coloco muito isso. Tipo, eu sempre falo, pega a validação. A validação é o quê? São esses sites da onde você achou o porquê da sua escolha. Se você ficou na dúvida. Se ficou na dúvida, pega a validação. Porque vai ser aonde a pessoa vai chutar. A pessoa vai chutar exatamente ali. Porque qualquer coisa que você não ficou na dúvida é porque tá de boa. Uhum. Mas na dúvida, pega a validação. É isso, sabe? Massa, velho. Muito interessante. É muito cara. interessante. É um mundo que as pessoas não conhecem, né? Os bastidores. Sim, sim. E como é que foi lá no Danilo? Você chegou a conhecer o Danilo especificamente? Não, é Covid. Tipo, ninguém se cruza direito. Sério? É. Ah, E eu não falo muito sobre isso, né? Eu tenho contratos de confidencialidade. não, então. Mas eu queria saber só se conheceu ele. Né? Sim, sim. Que é um cara que eu queria conhecer. Eu não- acho ele engraçado, né? Eu acho a pessoa engraçada. Foi bem legal. A única coisa que eu te falo é que é muito legal, é uma experiência muito divertida e é muito desafiador. Porque ele é uma pessoa que, por mais que ele tenha posições polêmicas, ele, na hora que eu fui lá trabalhar, ele mudou meu posicionamento sobre ele. Ele é uma pessoa que eu gostei muito de ter visto trabalhando, altamente humano. E você não viu o Silvio Santos andando lá pelos Mas corredores, ele- não? Não. Mas o Danilo também... a gente fala muito, né? Lá no grupo. Tem uns comediantes aí que são mais... umas piadas mais pesadas e tal, mas assim, eu percebo que os comediantes em geral gostam muito dele. Então você percebe assim, ele tá sempre envolto, as pessoas são... cara, são vários ali, mas enfim,
ele tem um posicionamento diferente, as pessoas têm um posicionamento em relação a ele diferente do que o Rafinha, por exemplo. Eu acompanho, eles têm meio que uma treta lá, e o Rafinha... Os dois são brigados, parece, né? E parece, o Rafinha parece ter um histórico de ser cuzão. Vamos brigar lá, com e todo tal. mundo. Mas aqui... O pessoal meio que não gosta muito dele. Eu acho que a Fernanda tem um compromisso por agora. A Fer vai falar com a gente isso. Qual o horário? Ah, Tiro. tá certo. A gente não chegou... Pô, já passou esse tempo todo. Uai, Caramba. o papo é bom, né, senhor? Caramba, a gente não viu aqui, não. E a gente nem falou da verdade. Disney. Não falou. Não, pelo amor de Não, Deus. esse que perguntou, vocês não vão contar umas histórias de backstage lá, não? Eu falei assim, não, velho, só pros VIP mesmo. Tem umas histórias muito pesadas aí. O que tá rolando aqui? Alexa, Ô, Fernando, mas não pode contar essa história da Disney, não. Tem uns trem muito pesados. Tem umas coisas assim que tem que ficar ali mesmo, igual Vegas, né? Tem que acho. ficar ali. Tem coisas da Disney que tem ficam na coisa- Disney. Não dá pra ficar contando tudo que aconteceu Não, lá naquele lugar, Deixa lá. Não, mas um Você dia imagina, tá? dá pra contar numa língua que ninguém entende, né? Não, então tá. Então, vamos falar de sotaque e mais uma de por que a inteligência artificial não vai me substituir. Vamos. Sim. Então tá. Contar até 10 tá de boa, né? Tá de boa. Então tá. Chego eu, primeiro dia pós-treinamento, indo trabalhar num carrinho que fica do lado de fora da Disney. Do lado de fora da Disney, não, é do lado de fora da minha área, não é dentro da lojinha. Eu vendia coisas. Eu era merchandising. Aí me veio a minha coordenadora chegou e me colocou lá no carrinho, me instalou, bonitinha, eu lá com minha roupinha, minha sainha de galinha. Tinha umas galinhas na minha saia. Chicken skirt, linda. As roupas. Toda feliz, né? Aí me vem umas menininhas comprando as coisinhas da Rapunzel, que na época era a Rapunzel, que tava na moda. E eu lá, tentando vender, e o sistema travado. Não conseguia mudar a tela do sistema. Não conseguia. Aí eu chamando minha coordenadora no radinho. Aí ela falando, presto! E eu assim, o quê? Eu, press what? Ela, presto! Eu, Eu what? imaginaria true, né? E eu assim, press what? Você já viu... Dois. E ela Você fala Tu, e Você eu... já assistiu o Italian Man Who Went to Malta? Aham. Então o Italian Man Who Went to Malta. Italian Man Who Went to Malta. I want two pieces on the table. You better Two not piece on piece. the table, you son of a bitch. You better not piss on the table. I want to fuck. What the fuck? É muito bom. What the fuck? É muito bom, cara. Ai, É não. muito bom, eu entendi pouca coisa. É por causa do sotaque italiano. né? Você traduz pra nós ou tem que Tá. pagar também? É só essa parte aí. O- Ou não pode traduzir? Tem uma parte aí que é pesada, né? O Italian Man. Para maiores de 18 anos. A gente, o YouTube pode derrubar vocês, melhor não. Não, já igual eu falei, se eles estão assistindo esse episódio, é porque nós passamos em todas Cara, as diretrizes. todas da as E ele fez uma diretrizes. coisa que eu odeio que as pessoas fazem comigo, é a seguinte, você fala inglês? Então traduz essa música aí pra mim agora. Dá vontade de dar um soco na boca? Não, mas vai. Oh, Eu odeio, velho. Não é nem Você traduzir, fala inglês, é me traduz essa passar a música pra mim ideia. agora. Passar a ideia da Porra. música. Alexa, traduz a música, por favor. Muito gente, bom, velho. poupe-me. bom. Vê lá se eu vou traduzir música. Você tá me pagando? Não tá, porque então é eu não vou chatão. traduzir nada. É chatão. Ah, não. Uma das coisas que eu não gosto com o inglês Tem é traduzir. site pra velho. isso também. Não gosto. Tem, Tem. vagalume.com.br. Mas eu traduzir é coisa chata. Porque a gente acabou de falar aqui, é tudo... É muito complicado e pra você simplesmente assim... vou traduzir aqui de boa. Gente, eu sou tradutora, não dicionário. Você faz um esforço mental. E aí, por isso que eu falo que é muito difícil, assim, o esforço que você faz. Imagina, você está escutando aqui, simultânea no caso, né? Você está escutando aqui. Como que você faz isso? É. Tá escutando aqui, If you're aí listening tem alguém and falando, there's someone speaking, falando outra speaking coisa diferente, something else, fala uma coisa and the diferente, person speaking something ela different. tá fazendo agora, tá vendo? And- Cara, é puxado, velho. Puxado. É por isso que eu não gosto do retorno, entendeu? Porque aí eu tenho que escutar você, pensar no que eu vou fazer e ainda escutar minha própria escutar, voz. né? Ah, caramba, Aí é tira o complicado. retorno. Quando você faz essas coisas simultâneas, você te joga numa sala fechada? A gente fica na 100% cabine, a gente fica na cabine. É uma cabine de simultânea.
E a gente tenta ver o palestrante, né? Tipo, o ideal é que a gente esteja vendo o Pra palestrante. leitura labial. Ou não? A gente costuma ficar bem longe dele. Mas que a gente tenha uma visão do palestrante e do PowerPoint que ele vai passar. O ideal na vida. Mas 90% das vezes o ideal não acontece, né? E hoje a gente está no online. Fazer simultâneo online é maravilhoso. Então, eu gosto, né, muito de fazer online. Mas acaba com a nossa audição. Porque Até é porque tem cachorro um delay latindo, ali pra você entregar é gente sem fone, é gente sem microfone. Um dia eu vou te mandar um link de uma audiência trabalhista pra você traduzir automaticamente, pra você ver o que é o caos. Nego na roça. Nossa senhora. Eu sei bem como é. Você tá doido. Meu Deus do céu. Agora eu admiro muito, porque É foda, velho. É Cê- muito foda. eu tava falando, ela tava falando em cima, e eu já fiquei transtornado, eu não consegui falar mais. Você parou, né? Você parou. Porque eu tava aqui tentando entender o que ela tava falando, quando eu vi ela tava falando o que eu tava falando. Isso, ficou um eco. E é por Virou isso um que eco. você não pode escutar a interpretação é. quando você está palestrando. Se você palestra escutando a interpretação, impossível, não dá. Impossível, pra Não dá. raciocinar. Você para de falar. Imagina, você tá aqui escutando outra pessoa falando... A pessoa fala frase por frase, porque ele espera a interpretação parar de falar para poder falar de novo. Nossa, é horrível. Você sabe certinho quando o palestrante está escutando a interpretação. Porque ele tá ali esperando a interpretação acabar de falar. Aí a gente olha e fala, moço, tira a interpretação do ouvido, vai falar normal. Cara. Porque facilita o nosso trabalho, porque a pessoa não completa o raciocínio. E sem completar o raciocínio, eu não consigo completar a frase. Sim. Às vezes ele para entre uma palavra e outra que vai fazer sentido. Se você parou, a sua palavra não vai sair. Porque, peraí, eu tenho que esperar ver o que ele vai falar na frente. Desesperador. Ou então ele para no meio do trem e eu não sei que ele tá parando no meio do trem e eu falo. Eu completo o raciocínio, só que ele continua o raciocínio depois. Velho, impressionante. Cara, não, se a gente for ficar falando... Porque é muita coisa, né, Fê? Assim, essa parte, pra mim, é um fascínio mesmo. Porque, assim, é uma coisa que eu acho que... Eu não posso começar a falar dessas coisas não, porque eu gosto, né? Muito então... difícil, assim. E tem que ser bem valorizado isso aí. Assim como a profissão do professor também, que eu acho que não é tão valorizada no Brasil, né? Um dos motivos de eu ter... Eu nunca fiz letras, mas eu dava aula, mas assim, eu terminei meu curso, falei, não, agora eu vou parar de dar aula, vou trabalhar na minha área. E também julgava a questão financeira, né? Porque assim, poxa, até onde eu posso ganhar como professor e até onde eu posso ganhar na minha carreira. Então eu projetei. Você tem canal no YouTube, alguma coisa assim? Eu tenho canal no Instagram, no YouTube não. Ela é blogueirinha, viu? O Instagram até eu vi. Mas eu falo assim, porque hoje uma das coisas que tem feito, alguns professores têm feito, né? Não é o caso de todos, até pela a pouca remuneração, é abrir um canal no YouTube e começar a lecionar ali. E talvez ele é melhor remunerado no YouTube do que... Cursos online, né? Cursos online eu também. Não tenho tempo. Eu falo, gente, me arruma mais 24 horas no dia, que aí talvez eu consiga abrir um canal no YouTube. Mas não dá tempo. Não dá tempo. O que eu faço no Instagram é o máximo que eu consigo. Um curso online, eu vou abrir meu curso online. Você não divulgou sua empresa, ué? Meu curso online estará aberto até o final do ano e será para advogados, Bruno. Tá vendo? Será para advogados que querem aprender a falar os termos jurídicos do Brasil em inglês. Tá vendo aí? Já vou ganhar uma inscrição gratuita, tá? Veremos. Mas aqui... Eu não ganhei nem a caneca, Bruno. Calma, Agora você quer ganhar a inscrição do meu curso gratuito. Vamos fazer um combinado aqui, ó. Vamos fazer um combinado. Quantos seguidores você tem no Instagram? 1.600. Se 1.000... Eita porra, botou lá em cima. Nossa, mas é assim... Se 1.000 não, nós estamos hoje com 100 e poucos inscritos. Se bater 1.000... Nós te damos uma caneca. Inscritos no nosso canal. No nosso canal. Qual que é o prazo pra bater 1.000? Não, o prazo é o prazo que você quer ganhar a caneca. Aí aqui você trabalha por meta, por resultado. Peraí, vamos lá. Boa. Eu vou ter que gravar isso agora. Nossa, aí ó, tá? Já era a prova contra você. Não tem problema não. Eu vou ter que pode fazer a prova, pode fazer. Ô, Bruno, tá gravado aqui também, inclusive. Ô, Bruno, vai lá de novo, vai. Ó, combinado aqui, trato, tem prova, tem testemunha, tem tudo mais. Aqui.
Se a gente chegar a 1.000 inscritos, com a ajuda da Fernanda, nós vamos dar para ela uma caneca Nos Confidentes aí. de cortesia, tá? E E daqui pra E se vocês se inscreverem e chegar a 1.000, nós vamos dar outra para ela sortear a outra. Então, Essa 2 aí. canecas, uma para ela e Aí. uma para os seguidores Boa. dela, desde que a gente bata 1.000 a gente inscritos. tá trabalhando pra Qual o poder- tempo da promessa? Não tem tempo. Tem tempo. Não tem É a prazo. velocidade que ela quiser. A gente tá trabalhando pra todo convidado que vier ter uma caneca, né? Uma A hora gente tá sai. trabalhando pra isso. Uma hora sai. Tá trabalhando pra isso. Amei. Não, É isso aí. vou ter que... Só vou legendar isso aqui, porque a gente não posta stories sem legenda. E- Acessibilidade de Libras. é Que verdade. isso, Ela faz você isso, viu? é legal mesmo, ela faz isso. É, a gente pensa, né, na acessibilidade. Isso aí. E aí, depois que eu legendar, eu vou postar. Então, vamos, vou ajudar a bater os 1.000 aí. Como diz aquele Vamos. programa lá do Trato Feito. Né? Trato Tá feito. E pra assim, acho que Challenge accepted. finalizar, não sei se a gente tá com. Acho que a Fernanda tá com um horário, mas é uma coisa que a gente falou no backstage. Você não gosta de filme de terror porque o cenário é de Halloween, né? E meu É. aniversário é no Halloween, né? Então já viu. Eu É gosto por do isso que seu você é feio dessa aniversário, quantidade. Você tá doido, senhor? Ah, E- não. Eu gosto do seu aniversário. E, cara, Filme de terror eu tô sou passando. muito fã dessa Ela dessa confundiu o época. Jason com o Fred. É. Não é Você possível. não é muito fã, mas assim, dentro da sala, você falou que dentro de sala de aula você chegou a fazer aula fantasiada uma vez Uma só, né? vez, Porque eu uma sempre me vez. fantasiava. Não, Quando Deus dava, me eu sempre livre. colocava alguma coisa Bom que você pra ir de bruxa precisa só da pinta no nariz, né? na vassoura, né? Você leva a vassoura, né? Mas, cara, eu gosto muito, acho divertidíssimo, assim. Eu gosto muito de filme de terror também. Não, eu gosto gosto, dessa eu gosto do temática. Halloween, eu gosto assim. Você gostou do Mickey? Eu de gosto do abóbora, Mickey, do Very Spooky Halloween Party na Disney. Eu acho fofa a decoração. Sim. Eu acho a decoração de Halloween a coisa mais bonitinha do planeta. Quando ela é bonitinha. Quando ela é aquela coisa que vai me assustar, eu não gosto. Não gosta, não. Não gosto. Não gosto de coisa que me assusta. Mas meu sonho é passar um Halloween nos Estados Unidos. Cara, Mas aí, assim, a gente tem que valorizar aquele Aí trem ali, ó. você pegou um... Aquele trem ali ficou lindo. É, eles adoram, né? Alexa. Alex. Alex. Mas Codinome Alex. você Alexa que você fez. pegou um ponto fraco meu aí também. Tem vontade de passar É. Halloween lá, porque essa questão da temática, você passar na rua e tá tudo aquilo. Tudo Nossa, Eu até não tinha decorado. vontade, não, pra não parecer que eu tô fora do... Também tô com vontade de passar o Halloween lá. Vamos passar o Halloween lá? Vamos fazer uma excursão? Vamos, excursão, vamos. Halloween. Ano que vem a gente grava o podcast de rolava, Halloween lá. né? Eu Uai. quero muito. Aí nós vamos ter que dobrar a meta, né? Não é a meta. Deixa a meta aberta. Exatamente. Um dia sai, viu, moçada? É só É, vocês ajudarem pois nós é. aí, ó. Inscreve no canal, Achei uma curte boa. tudo, Vamos- tá? Pede aí. Compartilha. Tô mendigando mesmo, tá? Se você não quiser Isso. ver o vídeo, não vê, não, mas inscreve. Nós precisamos bater É. 1.000 inscritos. Ah, vai, gente. vai Tem escrevendo. hora que a gente não Escreve, quer se assistir inscreve as aí, coisas. curte, Mas a gente compartilha. curte e compartilha. Spotify, Assina, Google sininho, Podcast. sininho aí. Então, Inconfidentes Podcast, pode seguir. E o seu, velho? O meu é o Instagram. Não, mas qual que é o nome? Vou já achar o celular. desculpa. Fê Vitarelli. Fê Aí, Vitarelli. Fê E Vitarelli a no empresa Instagram. sua, você não vai divulgar a sua? Você tem uma empresa de tradução, que é você... A minha empresa de tradução é a FV Soluções Linguísticas. Mas vocês podem me chamar no Instagram, que eu Isso. respondo Aí, ó, todo quem mundo. precisar da Fernanda, contato já tem Instagram, sabe da empresa dela aí, precisando, né? Sim. E aí comenta lá se quiserem que a gente traga ela de novo aqui, né? Não, nós vamos Porque trazer aí- quando tiver já com a meta batida pra entregar as Pra canecas. entregar a Você tem. caneca. Não. E aí a gente fala de coisas mais divertidas, né? Porque Tem hoje o outras papo foi coisas, sério. tem muita Não, coisa mas aí pra falar. Nós estamos precisando dar A gente ficou num uma papo lavada sério. lavada na alma. A Alexa falou que eu ia morrer de rir hoje, mas a gente só falou de coisa Não, séria. não. Você lembra, vou te contar um caso aqui da Disney, então, rapidinho, só pra quebrar o clima desse... Você lembra que você tá falando dos casos que acontecem na Disney? Eu ia contar e esqueci. Teve uma vez que eu tava trabalhando, lembra aquela mãozinha do Mickey que fica Lembro, grande? adoro. Você fica dando tchau pro pessoal. no Aham. final? Você fica O na high saída four. dando tchau. High four. Aí é uma mãozinha de 4 dedos, né? do Mickey. Aí eu tava lá, dando tchauzinho assim, e chegou uma guest, uma mulher lá que tava no parque, ela chegou pra mim no meu ouvido e falou assim, você sabe que eles falam que o tamanho da mão... Aí eu olhei pra ela assim, Senhor! sério. Ela saiu rindo e... Você acredita nisso? Eu trabalhando, porque você não pode trabalhar. Aí eu contei pros meus amigos, falei assim, não, sério. Devia estar com os filhos dela lá. Ela fez Cantada de pedreira, hein? Essa daí. Mas é tava cantou você em fazendo- inglês ou em português? Ela Em tava inglês, em fazendo estágio na Cara, obra. isso foi muito legal. Tem as histórias assim que acontecem, você trabalhando.
Fora que quando você trabalha lá, você vê uns backstage, vê umas coisas bizarras também, né, Fê? Tem umas coisas que acontecem assim. É por isso que eu não Mas, gosto de tem terror. umas coisas... Backstage da Disney é bizarro, velho. O backstage da Disney. É o backstage da Disney, sério. Só quem viveu sabe. Só. É Eu acho que não dá pra explicar o que é o backstage. não adianta você da pagar. Disney. Tem muita gente que tem dinheiro, vai lá e paga pra fazer o tour interno. Não lá, é a mesma coisa. Você tem que viver o backstage da Disney. É porque são coisas que acontecem espontaneamente, né? O que tá pago, tá tudo organizado, tá tudo certinho. Você vê o Mickey saindo assim da parade, assim, Se você pagar da pra parada, ir, o assim, quadro tirar a cai, cabeça. o Não, quadro as cai. coisas que acontecem no backstage que isso não dá pra explicar. Backstage é uma coisa surreal. Em qualquer lugar, eu O meu acho. backstage em português é o quê mesmo? Só pra gente testar. Agora... Bastidores. Aí, Isso, tá vendo? bastidores é nosso... Tradução de qualidade, viu, gente? Pode buscar aí. Ele tá tentando me testar aqui, mas Não vou conseguir. funcionou no momento. Até agora o cérebro só falhou na hora de falar família hoje. Falou, amigo. Fernanda, agradecer muito, conforme ela Sua mesmo participação. disse, o tempo dela é curto e pôde passar esse tempinho com a gente aqui, essa conversa bacana. A meta tá dada, o desafio tá lançado e muito obrigado mesmo, obrigado aí. Estamos à disposição para que você precisar e quiser voltar, vamos voltar. Tá? Challenge accepted. Tchau. Valeu. Gente, obrigadão, um abraço. Prazerzaço, obrigado, Fernanda. Obrigado, Nicola, mais uma vez aí, mais um episódio. Dia 2 de novembro, finados às 17 horas. Dia dos finados, como é que Isso fala aí. em inglês? Tem dia dos finados lá também ou não tem? Ou é só nosso? Tem o... Dia de los Muertos. que é o mexicano. É esse mesmo. Eu ainda, Mas o americano não comemora, né? Não, Deixa quer eu dizer, ver. os latinos nos Estados Unidos comemoram. Deixa eu o Dia ver dos se vai Mortos. ter. Pera. E Halloween é mais ou menos... porque é uma tradição Ah, de origem All Souls. diferente, né? All Souls Day. Todas É. as almas. Bom. Então All fica aí, ó. Souls. All Souls Day. Gostou da pronúncia? Claro que não, né? A bosta. Ou Dia dos Finados, tá, gente? Vai sair o episódio temático em Halloween e Isso nós aí. falamos aqui hoje sobre tradução. Obrigado novamente, obrigado, Mamanta, obrigado, Obrigado. Duda, obrigado, Isa, que hoje Obrigado, tem o codinome meninas. Alexa. Alexa, encerra a gravação. Gente, Alexa, desligar. Até a próxima.